Quando começou o Natal? Será que foi no dia que Jesus de fato nasceu? Ou será que o Natal aconteceu quando os anjos anunciaram aos pastores no campo de que o Salvador havia nascido? Será que foi naquele momento? Ou seria quando Maria achou-se grávida, após o anjo Gabriel falar com ela e anunciar que dela nasceria alguém que seria chamado Filho de Deus? Em qual desses momentos será que pode ter, que nós podemos considerar como um marco do início do Natal? Quando nós olhamos para aquele presépio ali que a nossa irmã Eugênia preparou, no fundo, né, parece que nós estamos a reviver uma cena completa. Tem lá o menino Jesus, tem os pais dele, muitos presépios colocam os pastores, alguns presépios erroneamente colocam os magos, né, porque Mateus diz que os magos foram visitar Jesus lá em casa, não foi lá no presépio, mas alguns colocam um presépio completo. Mas, independente disso, aquele cenário montado parece que forma uma imagem na nossa cabeça. E será que aquilo ali seria o marco inicial do Natal? Eu convido os irmãos essa manhã a abrirem a vossa visão dessa pequena cena em Belém e partirmos para uma viagem maior, uma viagem universal, uma viagem cósmica. Vamos entrar no túnel do tempo e tentar descobrir por onde começou, de fato, o Natal. E como ele começou. Para essa tarefa, nós vamos contar com a ajuda de João, o evangelista João. Ele fez uma viagem no tempo para nós. E para aqueles irmãos aqui que gostam da área de tecnologia, temos alguns aqui na igreja, João ele entrou no metaverso da história. Né? Ele fez um caminho para chegar bem longe. E é o que nós vamos ler agora no nosso texto básico. Vamos abrir em João capítulo 1, versículos 1 a 14. João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João inicia o seu evangelho referindo-se ao Verbo. Não sabe, a maioria de nós deve saber isso, que essa palavra verbo, ela vem da palavra grega logos, que normalmente se traduz diretamente como palavra. Inclusive, algumas Bíblias já está traduzido diretamente, no princípio era a palavra. E João escolheu estrategicamente essa palavra, logos aqui. Ela era plenamente entendida pelos judeus, era uma palavra que, apesar de ser grega ali, mas ela já existia no vocabulário do Antigo Testamento, então os judeus entenderiam o que ele estava a falar. E mesmo aqueles gregos não salvos, também entenderiam, porque na filosofia grega essa palavra tinha um sentido impessoal. Ela significava um princípio de razão, razão divina, de mente, de sabedoria. Então Jesus, o que João fez? Ele pegou essa palavra que era impessoal para os gregos e transformou essa palavra numa pessoa. E disse, esse verbo, esse logos é Jesus. Então, ele associou diretamente a pessoa de Jesus. Então a ideia principal aqui é de revelação da palavra, revelação da sabedoria de Deus, em última análise, a revelação do próprio Deus. Então, quando nós estamos a falar de logos, estamos a falar de verbo, nós vamos falar da revelação do próprio Deus. Ao dizer verbo, então, João estava a referir a Jesus,
No princípio era Jesus, o Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. É isso que João disse aqui. Somente nesse versículo, João já nos dá três informações importantes para nós, fundamentais. Primeiro, quando este mundo começou, bem no princípio, Jesus já existia. Ele lá estava. Ele não nasceu na manjedoura em Belém, porque ele já estava na criação. Ou seja, Jesus é eterno. Primeiro reconhecimento que nós podemos ter desse texto aqui. Segundo, Jesus é uma outra pessoa junto com o Pai. Ele estava com Deus no princípio, ao fazer todas as coisas. Então ele é a segunda, nós entendemos como a segunda pessoa da Trindade. Mas Jesus é Deus. Ele é um ser divino exatamente como Deus. E quem nos ajuda a entender um pouco melhor isso é o autor aos Hebreus, quando ele fala que Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se Jesus é Deus, logo ele possui todos os atributos de Deus. Autoexistente, omnipotente, omnisciente, omnipresente, imanente, eterno, santo, justo, amoroso, muito mais. Jesus é Deus e possui todos esses atributos de Deus. Bom, no versículo 3, João fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Então, ele já nos informa aqui também do poder criador de Jesus. Mais uma vez, a confirmar que ele é Deus. Jesus estava, então, de forma ativa, poderosa e criativa na criação de todas as coisas, na criação do homem e na criação da mulher. E nos versos 4 e 5, João já avança para o Evangelho. Ele fala, a vida eterna, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então ele diz, esse Deus criador, esse Deus que tem vida em si próprio, esse Deus era a luz dos homens. E ele vai usar essa metáfora da luz ao longo do seu Evangelho. Lembre-se, por exemplo, em João 8,12, as palavras do próprio Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso nos lembra, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, Jesus estava sendo cumprida ali a vida, a luz dos homens, que avançaria sobre as trevas. Portanto, João estimula-nos a celebrar o Natal que não começou na manjedoura, mas que tem as suas raízes lá no princípio do mundo, lá no princípio de todas as coisas. Então vamos ver algumas conexões aqui com o princípio, ou com o Antigo Testamento. João espelhou aqui, de certa forma, Gênesis 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele começa com no princípio era o verbo. Né? A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui em Gênesis não fala nada a respeito de Jesus, fala sobre Deus e fala sobre o Espírito Santo. Mas João complementa a informação e ele diz que Jesus estava lá. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se nós olharmos para o Natal apenas a partir das páginas do Novo Testamento, nós vamos perder o drama completo, né, da Bíblia. A Bíblia tem o Antigo Testamento, é como se fosse um drama de dois atos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E se nós começarmos só no Novo, nós vamos perder muita coisa como está registrado no Velho Testamento. De certa forma, então, o início do Natal acontece já nas primeiras páginas das Escrituras, porque Deus estava a preparar essa terra para receber o Rei Jesus. Foi exatamente por onde João decidiu começar esse Evangelho, dizendo no princípio. Ele não começou com anjos, pastores, sábios do Oriente, como outros evangelistas fizeram, como Lucas fez, por exemplo, como Mateus fez. E do argumento de João nós podemos depreender o seguinte, que desde a eternidade Deus planejou enviar seu Filho ao mundo para que tivéssemos vida nele. Hoje que é muito importante. Do argumento de João nós podemos depreender que desde a eternidade Deus planejou enviar seu Filho ao mundo para que tivéssemos vida nele, vida e luz. Portanto, aquele bebezinho na manjedoura que estava ali não era ninguém menos do que o divino Criador do universo, que estava ali nos braços de seus pais. Não importa quão distante nós consideramos o passado, ou como a história da criação, como algo distante para nós,
e nem os modelos que nós criamos, né, da nossa mente a respeito disso. Importante que lá no princípio nós encontraremos o Filho de Deus pré-encarnado e já existente. O Filho de Deus, portanto, ele possui toda a autoridade, possui todo o poder, pois aquele a quem fomos apresentados nos evangelhos é o mesmo que cria e que sustenta o universo com a sua providência. Então nós vemos que lá no começo Jesus estava presente na criação. Em Gênesis 3,15 nós temos uma conexão muito importante aqui a respeito de Jesus. No contexto desse versículo, o homem acabara de desobedecer a Deus. E nós temos caracterizado aquilo que teologicamente nós chamamos de a queda, ou a queda do homem. Como já tivemos oportunidade de estudar aqui, meus irmãos, principalmente nas exposições do livro de Romanos, a queda ela não apenas separou o homem de Deus, ela também desestabilizou todas as relações entre os homens e mesmo com a própria natureza. Tanto é que Paulo diz em Romanos 8 que a natureza geme, aguardando pela sua restauração, pela restauração dos filhos de Deus. Então, nesse versículo, ao dar a sentença para a serpente, que personalizava ali o diabo, Deus declarou que o filho, que seria descendente da mulher, iria ferir a cabeça da serpente. Esse versículo ele possui assim, um profundo significado teológico. Ele é conhecido como proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, ou as primeiras boas novas da Bíblia, pois ele constitui-se no primeiro anúncio de que o Filho de Deus viria para destruir as obras do diabo e resgatar o homem do seu pecado. Essas boas novas eram necessárias, pois o homem havia quebrado a ordem dada por Deus. A punição prometida para essa desobediência foi a morte. Agora vocês morrerão. Foram expulsos do jardim. E quando Deus fala assim, este que ferirá a cabeça, em Gênesis 3,15, filho da mulher, este a quem Deus refere-se lá em Gênesis 3,15, era o libertador prometido, era o Jesus que iria nascer em Belém. E aqui nós encontramos uma conexão perfeita com o que João disse nos versículos 4 e 5. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Para uma sentença de morte que foi dada ao homem, que passou a viver na escuridão do pecado, agora vivia aquele libertador. Ele mesmo que era a vida, ele mesmo que era a luz da salvação. E vamos ver mais uma conexão aqui no pensamento, agora caminhando um pouco para Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Continuidade, então, ao seu plano redentor através da história, que começou lá desde o início. Deus agora, a partir de Abraão, decide eleger um povo exclusivamente seu, que foi o povo de Israel. Esse povo deveria ser bênção para todas as nações. E eu tenho a convicção de que Abraão, naquele momento, não poderia imaginar o que seria isso, como seria isso. Uma grande descendência a partir dele, um povo que iria ter influência sobre as nações de toda a terra. Mas Deus faz essa aliança com Abraão, que é conhecida como aliança abrâmica, e ele foi perfeitamente fiel em cumprir essa aliança. Sabemos pela história de Israel, que o povo sempre foi infiel nas suas alianças com Deus, mas Deus foi plenamente fiel. Deus provou sua fidelidade, permitindo que Abraão e Sara, já envelhecidos, já tendo passado o seu ciclo reprodutivo, tivessem um filho chamado Isaac. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. Ainda assim, Deus preservou a vida de Isaac quando iria ser sacrificado por Abraão, a pedido do próprio Deus, como Deus havia ordenado. Fez um teste aqui de fé e obediência com Abraão. Para que Isaac não morresse, Deus fez o quê? Ele interveio e providenciou um cordeiro para que fosse sacrificado em seu lugar. Esse fato marcante na vida de Abraão já era um prenúncio que Deus enviaria o seu próprio filho para tornar-se um sacrifício no lugar de pecadores que nele poderiam confiar para a sua salvação. Por meio de Jesus, muitos homens de todas as nações foram extremamente abençoados por causa dessa aliança que Deus fez com Abraão.
É extremamente grandioso para nós refletirmos sobre isso hoje e saber que o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas alianças, um Deus que cumpre as suas promessas. E desse texto nós podemos voltar então para João capítulo 1, agora dos versículos 11 a 14, e ver o cumprimento dessa promessa. João já relatar alguma coisa aqui sobre o cumprimento dessa promessa. João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem era o seu? Os judeus. Essa era a expectativa. Pelo menos na mente deles, ali na mente do próprio João, que estava escrevendo aqui, para o Messias vem para os judeus. E todos esperavam que ele viesse para os judeus. Mas eles não receberam. Por que eles não receberam? O apóstolo Paulo nos ajudou a entender isso lá em Romanos. Porque o próprio Deus endureceu o coração deles. Endureceu para que entrasse o quê? A plenitude dos gentios. Porque eles não receberam, e não era para receber mesmo, porque esse era o plano de Deus. Mas, a todos quantos receberam, todos aqui nós temos alguns judeus que se converteram, temos ali muitos gentios também que se converteram a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Jesus. A saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, a iniciativa de Deus, através do seu Santo Espírito, em alcançar as pessoas com a salvação. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse Deus a Abraão. E as famílias da terra passaram a ser abençoadas a partir de Jesus. A partir do que ele fez, o sacrifício de Jesus na cruz, da obra de Jesus, da vida dele. Então nós temos essas importantes conexões com o passado e percebemos então que a vinda de Jesus tem uma ligação com a criação, tem uma ligação com a promessa da vinda de um libertador que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria o pecado, a morte, o inferno e todo o mal. E temos também a promessa de bênção para todas as nações, um alcance universal da salvação em Cristo Jesus. A história vinha sendo desenhada, provavelmente pessoas que ouviram essas promessas, como foi o caso de Abraão, não entenderam tudo, entenderam só um pedaço, só um momento, mas hoje, pela graça de Deus, nós temos a revelação completa e nós podemos entender isso. Podemos entender que o Natal começou lá atrás, bem no começo, nos planos de Deus para o seu povo. Então, esses três textos que lemos em Gênesis, eles são como que prenúncios do Evangelho no Antigo Testamento. Os prenúncios, eles são preparativos, é como se fosse o preparativo do terreno para a chegada do Messias, que é Jesus. Portanto, o Natal está intrinsecamente, diretamente relacionado à esperança do Evangelho de Cristo. Natal aponta para o Evangelho de Cristo. No início dessa mensagem, eu convidei os irmãos a abrirem em vossa visão de um Natal que não começou apenas na manjedoura em Belém, ou nos fatos ali, correlatos, mas na visão de João, no metaverso de João. Começou bem lá no princípio de todas as coisas. Deus iniciou e foi cumprindo seu maravilhoso plano redentor através da história. No princípio era apenas um embrião, uma semente. Essa palavra descendência que está em Gênesis 15, a tua descendência, também muitas vezes traduzida por semente. Ali estava o ADN do Evangelho. Algo embrionário, algo que as pessoas não entendiam muito bem. Que história é essa de pisar a cabeça da serpente? Não entendiam muito bem. Mas à medida que esse plano foi sendo desenvolvido na história do povo de Deus, progressivamente Deus fazia a sua revelação, o plano divino começa a ganhar mais contorno, começa a ganhar mais clareza, começa a ganhar mais cores. Até que nós chegamos ao segundo grande ato da história no Novo Testamento, cujo primeiro porta-voz foi quem? João Batista, citado aqui também por João. João foi o primeiro que chegou a anunciar que o Messias prometido era Jesus. Esse estava para vir, logo após ele, era o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, lembra Abraão, depois fica Isaac, o Cordeiro que vai cuidar, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, começa a fazer sentido a história bíblica, o que Deus fez lá atrás em relação à vinda de Jesus para nós. Então, a partir dessa belíssima construção argumentativa que João faz nesse texto que nós vemos, nós podemos imaginar João Batista. João era um personagem assim, um personagem bem grotesco, diferente, né?
Nós imaginamos João Batista com um megafone a dizer algo parecido. Sabe aquele que criou o universo? Aquele que foi prometido para esmagar a cabeça da serpente e viria da descendência de Abraão para abençoar todos os povos da terra? Ele chegou. É o Messias prometido por Deus, que vem logo depois de mim, e do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então, a falar sobre a luz de Jesus, em João 1,5. João estava anunciado o quê? O Evangelho de Cristo. Assim como a luz de Jesus expõe as trevas, o Espírito de Deus entra em nossa vida para tirar a nossa escuridão espiritual. E ele precisa vir mostrar isso para nós. Pois nós, por natureza, não enxergamos que estamos no escuro. Quem está no escuro está acostumado com o escuro e acha que a vida é no escuro. Até que chega uma luz, começa a brilhar e diz, tem algo diferente ali que eu preciso me aproximar disso. Né? Sair dessa minha vidinha de escuridão e me aproximar da luz de Cristo. É exatamente esse trabalho que o Espírito Santo faz nos nossos corações. Ele nos mostra a luz de Cristo. Ele nos faz enxergar que tem muito mais além da nossa própria escuridão, que é na pessoa de Cristo Jesus. Então, quando nós percebemos a luz de Cristo, nós estaremos a dar ouvidos ao que João Batista insistentemente pregou, e que Jesus também pregou, que os apóstolos também pregaram. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a resposta que nós devemos dar ao grande amor manifestado por nós em Cristo, na pessoa do Filho de Deus. Arrependimento, como já estudamos, não é apenas uma mudança de mente ou de emoções, mas uma mudança de vida, uma mudança efetiva de vida. E fé no Filho de Deus. É isso que nós devemos viver, é isso que nós devemos pregar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Finalizando, então, o verdadeiro Natal. Ele começou no princípio de todas as coisas, no princípio da história. Ele foi marcado de uma forma extraordinária e significativa pela entrada do Filho de Deus na história, na nossa história, no nosso tempo, e torna-se plenamente real para nós, individualmente, quando a luz de Cristo entra na nossa própria história. Sejamos graças a Deus por isso, por Ele ter entrado na nossa vida e por Ele ter mudado a nossa história. E vamos anunciar com alegria a toda a gente que só em Jesus a vida, em Jesus a luz, só em Jesus a salvação. E nós aproveitamos esse tempo de Natal, onde as pessoas muitas vezes estão sensíveis a entender, sensíveis a ouvir, a pensar, até na vida espiritual, para poder anunciar a respeito de Jesus e por que ele veio e qual a diferença que ele faz na vida das pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos te louvar pela tua palavra, queremos te louvar por Jesus Cristo, ter entrado com Deus na história para alcançar vidas de todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as tribos, e porque o Senhor também nos alcançou. Nós que estávamos tão distantes, o Senhor nos colocou perto. Por isso queremos te louvar, Senhor Deus, por tão grande salvação. Muito obrigado pela luz de Jesus, que ilumina as trevas. Muito obrigado pela vida restaurada, a vida que foi perdida lá no Éden, mas que foi restaurada na pessoa de Cristo, na pessoa do verdadeiro Adão, do Adão perfeito que foi Jesus. Nós te louvamos por isso. Nós possamos nos identificar com o Senhor, sempre, com o teu Evangelho, e possamos propagar isso com as nossas vidas também. Nós te louvamos e agradecemos isso em nome de Jesus.